Olá! Você já se perguntou quem eram os gregos? Onde esse povo se fixou no início dessa grande civilização lá na antiguidade? Como eram transmitidos seus conhecimentos? Será que eles se apropriaram de alguma cultura? Bom, meu nome é Nayara e eu vou tentar esclarecer essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar o filme Alexandre o Grande, de 2004. Vamos lá? Galera, antes da gente começar a falar sobre Grécia, vou deixar um ponto muito bem esclarecido. Eu vou utilizar nesse vídeo o filme Alexandre o Grande. Vamos pegar desse filme, né, o Alexandre o Grande, as características culturais que ele nos apresenta sobre os gregos. Vamos deixar de lado um pouquinho a história do Alexandre, tá bom? Em um outro momento, em outro vídeo, eu falo sobre ela, porque ela também é importante para a gente entender a Grécia. Vamos nos atentar às características culturais que o filme nos traz como elementos importantes para entender essa civilização. Lembrando que o filme é uma obra de ficção, então ele não apresenta a verdade absoluta, tá bom? Mas traz elementos que nos fazem entender como se construiu a cultura grega, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho sobre quem eram os gregos, tá? Todos aqueles que falavam a língua grega era considerado grego, tá? Quem não falasse a língua grega era considerado um bárbaro. O filme Alexandre o Grande mostra bem isso, principalmente quando Alexandre chega na Babilônia e conquista aquele povo. A todo momento, tanto ele quanto seus soldados consideram aquele povo um bárbaro, inclusive as pessoas da realeza que possuíam um certo nível de instrução. Os egípcios também eram considerados bárbaros, os mais asiáticos, indianos e tudo mais, também eram considerados bárbaros. Então, todos aqueles que não falavam a língua grega eram bárbaros, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho da posição geográfica da Grécia, tá? A Grécia da Antiguidade é composta por diversas colônias que ocupavam desde o sul europeu, a região ali onde atualmente é a Itália, França e Espanha, até a Jordânia, ocupando dessa forma o lado oriental do Mar Egeu, a atual Turquia. Fora isso, ocupou a região do Peloponeso e Monte Olimpo, e diversas ilhas do Mar Jônio e Mar Egeu, tá? Com isso, a gente pode compreender que a Grécia ocupou desde as regiões ocidentais quanto as regiões orientais. Isso ocorre porque a geografia do terreno grego não era favorável para o cultivo agrícola e nem pastoril, fazendo com que os gregos tomassem esse caráter expansionista para buscar a produção, o enriquecimento dessa civilização, tá? Muito bem retratado no filme do Alexandre o Grande, certo? Dentre essas ocupações, vamos destacar a ilha de Creta, onde prevalecia uma monarquia. A monarquia aqui é muito diferente da monarquia absolutista que ocorreu lá na Idade Moderna, no período das grandes navegações, tá? É uma monarquia que tinha um senado, tinha um conselho e tudo mais, tá? A gente vai falar um pouquinho dela um pouquinho mais pra frente. Mas é só para você entender que a monarquia, neste momento, não é igual à monarquia absolutista que ocorria lá na Idade Moderna, tá bom? A ilha de Creta edificou, né, os monarcas ali, edificaram grandes palácios que serviam de depósitos alimentícios e arquivos contábeis, tá? Após análise arqueológica, descobriu-se que os cretenses eram muito próximos dos egípcios, favorecendo dessa maneira um intercâmbio cultural, tá? Isso foi bem destacado devido à descoberta da escrita cretense, que é hieroglífica, tá? Muito parecida com a dos egípcios, certo? A principal cidade de Creta é Quinosso, que abrigava o centro administrativo gigantesco, sendo a diretriz grega do período conhecido como época do bronze, tá? Foi nesse cenário também de Creta que surgiu a lenda do Minotauro e seu labirinto, que todo mundo conhece, não é verdade? Por que eu dei um destaque para a ilha de Creta? O importante da gente perceber da ilha de Creta é que a cultura grega primitiva é uma adaptação das culturas egípcias e mesopotâmicas, que se desenvolveram num período um pouquinho anterior ao surgimento da Grécia, tá? Obviamente, os gregos têm sua importância no quesito democracia e criação de leis. Inclusive, muito dessas criações são apropriadas até a nossa contemporaneidade, tá?
Mas a priori, na Grécia primitiva, no início, os gregos se apropriaram de conhecimentos mesopotâmicos e egípcios, tá? O filme O Alexandre o Grande mostra que quando o Alexandre chega nas cidades que ele vai conquistar, como por exemplo a Babilônia, o próprio Egito, né? Ele mostra algumas cenas do Egito, ele mantém a cultura daquele povo. Ele conquista, mas mantém a cultura daquele povo. Segundo historiadores, os gregos, quando chegavam em uma região que fosse conquistar, ele tomava o poder e a cultura se mantinha. Então ele juntava a cultura grega com a cultura local. Isso facilitava a dominação para com aquele povo que ele estava conquistando, tá bom? Isso mostra que há uma apropriação cultural de outros povos para com a cultura grega. Porque você concorda? Aí vai um viajante grego para Babilônia. Chega lá, ele se depara com aquela cultura. Quando ele volta para sua região, ele traz alguma novidade. É mais ou menos isso que ocorria ali na Grécia primitiva, quando começou a surgir a civilização grega, tá bom? Eles foram se adaptando da cultura de outros povos até construir a sua própria cultura, tá bom? Devido a essa característica expansionista que os gregos possuíam, desenvolveu-se um comércio muito bem estruturado, o que facilitou muito esse intercâmbio cultural dos gregos, tá? O importante da gente entender é que a influência da cultura grega foi desde do Mediterrâneo ali, a região da Itália e tudo mais, passando pelo Egito e chegando até o Oriente Próximo, fazendo com que a cultura grega ocupasse desde o Ocidente até o Oriente, tá bom? Outro ponto importante a gente ressaltar sobre a civilização grega é a tradição oral. Ou seja, o conhecimento era transmitido, ensinado através da forma oral, né? De forma oral. Principalmente através de poesias cantadas, já que elas eram muito mais fácil memorizar do que de outras formas, tá bom? A mais conhecida é a obra A Ilíada e a Odisseia de Homero, tá? Que retrata ali a Guerra de Troia. O filme mostra bem isso e tem na cena em que o Alexandre, na sua infância, recebe ensinamentos de Aristóteles, de forma oral, né? Ele está num campo aberto e o Aristóteles está narrando ali o conhecimento para as crianças, tá bom? Lembrando que o filme é uma obra de ficção, então a gente não pode dar a certeza de que o Alexandre não recebeu conhecimentos através de poesia. Pode ser que ele tenha recebido através de poesia e também através de histórias narradas, tá bom? Bom, voltarei a falar sobre o filme Alexandre o Grande quando eu for abordar a própria história do Alexandre, que foi um personagem muito importante ali para a Grécia, principalmente nesse quesito expansionista que ela tinha, tá bom? Para falar de Grécia, eu vou utilizar diversos filmes, como Hércules, Troia e 300. Conforme for passando os assuntos, que eu for achando os assuntos importantes, a gente vai trazendo esses filmes, tá bom? No vídeo de hoje, eu utilizei esse livro de Pedro Paulo Funari para construir a narrativa que eu falei aqui, tá bom? Vou deixar a bibliografia dele na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar também o trailer do filme do Alexandre, para quem quiser conhecer e poder pesquisar sobre, possa ir, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você ajuda a aumentar a visibilidade do canal e assim muito mais pessoas vão ter acesso aqui ao conteúdo que eu tô transmitindo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as novidades que eu vou estar postando aqui. Muito obrigada!